Olá, meus queridos e minhas queridas. Meu nome é professor Luiz Eduardo. Nós vamos aqui, para mais uma aula da disciplina Logística e Gerenciamento de Estoques no curso técnico em agronegócio. Aqui na nossa aula é uma parceria da Escola Estúdio com o CIED Paraná. Vamos aí a mais uma aula aí, já começando ali vendo aí que na nossa aula hoje nós vamos começar a falar sobre o custo de estoques. Vamos ainda dar puxar lá os assuntos que a gente viu pertinentes lá aos 12 tipos de estoque e começar a falar sobre os custos do estoque, né? Que são muito importantes aí para as empresas, né? Tanto para as empresas normais quanto para as empresas do agronegócio aí, que é o mais trazendo mais para a realidade de vocês, tá ok? Então, vamos lá então. Então, na aula de hoje, vamos começar a falar dos conceitos de custo de estoque, tipos de custos de estoque. Vamos ver lá que existe também os tipos de custo de estoque. E vamos estar vendo e falando sobre cada um deles. Tá ok? Ó, pessoal, peço aí para vocês aí que interajam na aula, né? Perguntem se estiverem com dúvidas. Não fiquem com dúvidas, né? Perguntar, absorver o conteúdo aí da nossa aula, tá ok? Então, na aula anterior, nós vimos os 6 tipos de estoque, né? Os 6 últimos tipos de estoque, dos 12 da aula 11. A gente começou a ver lá na aula retrasada e a aula passada foi passado os últimos 6 tipos de estoque. E aplicamos a avaliação de recuperação da primeira etapa do terceiro trimestre. Foi a aula anterior. Eu não vou passar novamente, revisar cada assunto, a gente já viu no final da aula passada, e sendo que a avaliação era praticamente as mesmas questões lá da prova da primeira etapa, né? A recuperação foi praticamente as mesmas questões. Então vamos à nossa aula de hoje, 25/10/2024. Vamos lá. Que Deus abençoe a nós todos. Relembrando. Então na aula 11 nós vimos os 12 tipos de estoque abaixo. Só para relembrar lá. Vimos estoque inativo, estoque mínimo, estoque máximo, estoque de antecipação sazonal, estoque de proteção, isolador, estoque de segurança, estoque de contingência, estoque consignado, estoque de ciclo, estoque regulador, estoque de trânsito e dropshipping. Lembra que a gente viu, né? Na aula 11, a primeira parte da aula, vimos os que estão à esquerda e na aula passada vimos os que estão à nossa direita ali. Hoje nós vamos começar a falar, pessoal, sobre custo de estoque. Então lá, custo de estoque, quais são e como calcular esses custos de estoque? Então, fazer um bom gerenciamento de estoque é essencial para qualquer empresa. Sem compreender os custos associados a ele, dificilmente será possível tomar boas decisões e gerenciar o projeto de maneira eficiente. Sendo assim, entender o custo de estoque costuma ser o primeiro passo para otimizar o empreendimento a partir de um setor tão importante para as empresas, né? Então é por isso que nesse artigo discutiremos os diferentes tipos de custo de estoque e mostraremos como calculá-los para ajudar você a otimizar seu gerenciamento de estoque e maximizar os seus lucros. Então a gente vai ver aí quais os tipos de estoque, né? E as melhores maneiras de a gente e a melhor maneira desses conceitos estarem sendo utilizados nas empresas e no nosso dia a dia, tá bom? Tá ok?
Então, o que é custo de estoque e qual a sua importância? Quando falamos em custo de estoque, estamos nos referindo à soma dos vários gastos referente à armazenagem de itens que permitem o funcionamento do negócio. Precisam ser considerados elementos como o aluguel, a energia elétrica, a depreciação de equipamentos, os impostos, os contratos de segurança, os seguros, tudo que serve para adicionar as mercadorias e a remuneração e os benefícios dos profissionais. Tudo isso deve ser levado em consideração para a gente calcular o custo do nosso estoque, né, pessoal? Tudo isso aí deve ser levado, né, levado a calculadora, a ponta do lápis lá para a gente poder fazer o nosso cálculo dos custos do estoque, tá ok? A gente vai estar vendo mais para frente aí cada tipo de custo de estoque. A importância do estoque. Logo, trata-se de um levantamento de informações de modo algum deixa de ser complexo, né, pessoal? Por isso faz todo sentido a gente calcular o custo do estoque. Ele é importante para que as empresas tenham o devido controle sobre as despesas operacionais. São aquelas despesas que na operação nas operações dos armazéns ali, dentro do armazém que a gente deve levar em consideração. Mais do que isso, o custo de estoque, quando devidamente assimilado pelas empresas, torna-se útil em relação às margens e o lucro líquido do negócio. Na prática, os custos de estoque é a ferramenta importante para ajudar na margem de lucro de uma empresa, permitindo que ela tenha uma melhor organização do ponto de vista financeiro. Não por acaso, a redução desse custo acaba sendo uma das principais metas da gestão de estoque, né? Então ali, ó, essa última frase é muito importante ali, ó. Não por acaso, a redução desses custos acaba sendo uma das metas principais da gestão de estoque. Então, a nossa gestão de estoque, uma das principais metas é a redução do custo, né? Se não for a principal, tá ok? A dificuldade de calcular o custo do estoque. A questão é que, justamente por se tratar de uma tarefa que envolve uma série de elementos, o cálculo do custo de estoque costuma ser difícil. Entre as dificuldades que mais comprometem a ação das empresas está saber qual é a quantidade exata de ativos que precisam ser armazenados, além do tempo ideal para tanto. Em caso que a empresa tenha em estoque uma quantidade maior do que o necessário, ela fica sujeita a riscos como perder dinheiro com o armazenamento e também com a manutenção. Então, ali tem que estar bem alinhado, né? Porque é muito dificultoso você calcular o custo do teu estoque. Então, você tem que ter uma série de elementos ali, né? O cálculo do estoque pode ser difícil, você tem que ter planilhas, você tem que ter, hoje em dia você pode usar aplicativos, né? Código de barra, escaneamento, rastreamento, tudo para você poder calcular o custo do teu estoque, entre outras ferramentas que você pode utilizar para isso. Então vamos lá, calcular giro de estoque. Da mesma forma, se ela estocar um número inferior do que o necessário, uma consequência negativa pode ser a falta do produto exatamente quando mais se precisa dele. Ou seja, na hora que o cliente faz o pedido e você não tem o produto, né? Então, você tem que calcular esse giro de estoque bem precisamente. Pior ainda quando não existe o cálculo do custo do armazenamento por produto. Aluguel de espaço, energia elétrica, seguro, limpeza, entre outros, precisam ser devidamente registrados e mensurados. Portanto, é importante, muito importante saber quais são os custos e como manusear exatamente, e como mensurar exatamente quanto tempo determinado ativo realmente custa para a empresa. Então você tem que estar na ponta do lápis ali quanto o teu ativo custa para a tua empresa, né? Para você ter o cálculo exato,
para no final você vender e ter o lucro e não ter, não ter as despesas aumentadas com esses erros aí, tá ok? Olá, pessoal, alguma dúvida até agora? Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? É que eu não estou ouvindo vocês aqui. Só tô com só tô sem o retorno de vocês aí de som. Então, pessoal, vocês vão anotar essas duas questões aí, é o exercício de fixação dessa primeira parte. Que eu gostaria que vocês fizessem aí. Depois, eu sei que a professora Larissa não está hoje, mas vai ter 3 exercícios de fixação. Esse é o primeiro. Vocês vão anotar e vão responder no caderno. Pode ser em dupla, pode fazer em dupla, anota o nome da dupla. Vão ter 3 exercícios aí. Então vocês vão fazer o exercício, anotar no caderno a resposta e depois entregar para a professora Larissa. Eu vou corrigir e vou lançar nota por participação em sala de aula. Tá ok? Primeiro exercício é esse aí. Anotem essas duas questões aí, desse exercício de fixação. Façam. Pode ser, como eu falei, pode ser em dupla ser feito. Pode ser reunião em dupla. Vocês fazem e depois pode fazer os 3 exercícios numa folha só. Vão ser 2 questões por exercício. Aí no final da aula, você pode entregar ou eu sei que a professora Larissa não está hoje, mas vocês podem entregar para o professor Leopoldo ou para algum responsável aí. Depois eles estão me passando aí. Tá ok? Então, pessoal, aí ó, eu vou passar aqui para vocês a, a, a gente vai estar vendo as respostas junto aí dessas duas questões que foi passada, né? Daí a gente já vai dar continuidade. Hoje tem bastante conteúdo, então eu vou dar a resposta aí. Eu vou passar para vocês depois vou deixar lá no Class e vou enviar esse material para vocês. Vocês podem estar anotando aí e depois vocês respondem todas as questões juntas, entrega no final lá.
Vamos ter aqui nos slides tem a resposta, tá? No próximo slide tem a resposta das questões, tá ok? Então lá, o que é custo de estoque? É a soma dos variados gastos referentes à armazenagem de itens que permitem o funcionamento do negócio. Então é a soma dos variados gastos, né? Vários tipos de gasto referência à armazenagem de itens que permitem o funcionamento do negócio. E a outra, a 2, e quais os elementos que devem ser considerados? Ali eu coloquei todos, mas se vocês colocarem 3 já tá bom, não precisa colocar todos não. Se vocês colocar 3 ali daqueles que foram mencionados ali, daquela lista lá que a gente viu lá no slide, pode colocar 3, já vai ser considerado ponto para vocês também. Não precisa colocar todos. Eu coloquei todos ali porque eu copiei, né, lá do slide, dei um Ctrl+C, um Ctrl+V, para vocês terem para ver a resposta. Mas se vocês enviarem 3 aí, colocarem 3 na questão aí, já tá valendo, tá bom? A 1 não, a 1 vocês têm que colocar todo o conceito do que é o custo de estoque ali, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês copiar a resposta, daí a gente vai passar daí um vídeo aí sobre os custos de estoque aí. Pessoal, vou dar continuidade aí. Quem não copiou a resposta aí, depois pega o material e copia aí. Eu vou dar continuidade aí. Agora nós vamos aí a um vídeo da nossa matéria aí. É um custo de estoques aí. Tá passando um vídeo para vocês sobre custo de estoques bem rapidinho. O vídeo não é demorado não. Ok? Vamos lá. Muitas das vezes a gente vai achar como conceito que o custo do estoque é igual ao custo de aquisição ou produção de todos os produtos em estoque. De uma visão mais simples, é o que aparenta ser mesmo. A gente vai imaginar que tem um estoque e que o custo do estoque é naturalmente o custo para obter todos aqueles produtos. Entretanto, o conceito não aborda somente o custo de aquisição ou produção desses produtos, não. Tem envolvido também a operação do estoque. Claro que aqui, ó, se a gente pegar ver o conceito escrito aqui, 80% do custo do estoque é diretamente relacionado ao custo de aquisição ou produção de todos os produtos que estão ali estocados. Entretanto, aqueles outros 20% está relacionado aqui, ó, à operação do estoque. Nós vamos entender melhor como que isso funciona agora, quando a gente conhecer os diferentes tipos de custo de estoque que existe. O primeiro deles, relacionados à aquisição ou produção dos produtos estocados. Naturalmente, quanto mais produtos adquirir, maior vai ser o custo de aquisição. Entretanto, aí podemos falar, mas quanto mais produtos nós estamos adquirindo, maior vai ser a venda, maior também vai ser o lucro. Sim, se esse tanto de produto que estiver sendo adquirido ou produzido, eles forem vendidos, senão vai ficar um produto parado. Então, quanto maior a aquisição ou produção, maior esse tipo de custo. Temos aqui também o custo de manutenção. Esse custo de manutenção ele é um pouco mais complexo, porque ele envolve o custo do espaço, ou seja, se uma empresa tem um espaço próprio ou alugado, ela tem os custos com aquele espaço.
seja custo de energia, de água, de locação, o espaço em si ele já gera um custo para que a gente mantenha ele. Caso seja necessário uma instalação de uma estrutura para a estocagem dos produtos, tudo isso entra aqui nesse custo de espaço. Temos também o custo de oportunidade. O que é esse custo de oportunidade? Quando a gente fizer, né, o cálculo de todo o custo do estoque, nós vamos entender que adicionando a margem de lucro, que é vamos dizer assim, o preço de venda menos o preço de toda a operação por trás do produto, se a margem de lucro da empresa está favorável ou não a outras formas de investimento. O que isso quer dizer? Vamos supor que todo o custo do estoque, quando vendido, vai dar uma margem de lucro de 3%. Aí os gestores vão considerar, o custo desse estoque, se a gente pegar e investir, por exemplo, numa caderneta de poupança, vai dar um retorno maior. Então, naturalmente, ali já vai ser visualizado um custo de oportunidade. A gente poderia estar investindo esse recurso de uma maneira diferente para obter um ganho maior. Então, a partir do valor do custo de estoque, os gestores podem traçar novas estratégias. Além do custo de oportunidade, aqui dentro do manutenção ainda tem o de serviços, que são as pessoas. As pessoas exercem um papel dentro do estoque, seja no recebimento, na expedição, no picking, que é a separação de produtos, no packing, que é a parte de embalagem. Cada empresa tem sua particularidade, mas as pessoas que trabalham dentro de um estoque, dentro de um armazém, ela também gera esse custo, que é chamado de custo de serviços. E além desses, tem o custo das perdas. Isso aqui está relacionado a roubos, extravios, às vezes um produto que ficou obsoleto ali no estoque e acabou atingindo um prazo de validade, às vezes um produto que foi, de certa forma, mal manuseado, a operação não foi adequada e acabou um equipamento atingindo ele, danificando. Então também o custo da perda desses produtos também tem que ser somados ao custo do estoque. E temos também o custo tá errado aqui, falta de estoque. Esse é um pouquinho mais complexo de entender por quê. Quando um cliente entra em contato com a empresa e tem a necessidade de um produto X e a empresa não tem esse produto, naturalmente o cliente vai procurar uma outra empresa que vai atender a sua necessidade. Então, quando a empresa não tem o produto que é demandado pelo mercado, ela perde essa venda, ela perde esse cliente. Então, existe esse custo da falta de estoque, que é o custo de uma venda perdida. Naturalmente, também, se um cliente procurou uma vez com a empresa, ele não encontrou e a outra empresa atendeu, quando ele for fazer uma nova compra, ele já vai diretamente na empresa que atendeu a necessidade no momento passado. Então, esse custo da falta de estoque, ele representa, além da perda da venda, a perda de um possível cliente, porque pode ser que o cliente não vá retornar a fazer negócio com a empresa. Então, tem que ter uma grande importância aqui no custo da falta de estoque. Então, pessoal, aí, né, a gente já passou o nosso vídeo ali sobre uma explicação de como é os custos do estoque. Agora vamos dar continuidade aí à nossa aula, nossos slides aí. E a gente vai agora... Vamos aprender aí como calcular o custo do estoque, tá bom? Então, aqui a gente vai ver. A realidade é que o custo do estoque depende de cada empresa, da realidade de cada empresa. Assim, é preciso considerar a atividade que ela realiza e o modelo de estoque com o qual ela trabalha. É bastante comum que o cálculo do custo
de estoque seja resultado da soma de todos os custos associados a ela. Dessa forma, é preciso considerar os 7 elementos citados, que são os 7 tipos de custo de estoque ali, pessoal. Custo de pedido, custo de manutenção e armazenamento, custo do produto, custo de falta de estoque ou excesso, custo de depreciação e custo de risco, e o custo de serviço ainda. Todos esses devem ser levados em consideração. Esses são os 7 tipos de custo de estoque que existem, tá bom? Essa somatória aí vai dar todo o seu custo de estoque no final lá, tá ok? Então, olha lá, vamos falar sobre o primeiro. Custo de pedido. O custo de pedido é um elemento importante no gerenciamento do estoque empresarial. Ele se refere aos custos associados à realização de um pedido para reabastecer o estoque. Isso inclui 2 elementos de maneira geral. O custo do tempo que é levado para fazer esse pedido e o trabalho necessário para preparar esse pedido e enviar o mesmo. As taxas ou despesas relacionadas ao processamento do pedido são exemplos aí, os custos associados à preparação da documentação necessária para o pedido, faturas, formulários de pedido. Da mesma forma, podem ser considerados custos relacionados ao transporte e entrega dos itens solicitados. Também é importante levar em consideração quaisquer taxas e despesas cobradas pelo fornecedor para processar o pedido. Então, o fornecedor ele cobra para fornecer o teu pedido lá, às vezes ele cobra uma taxa lá, uma porcentagem, então isso também entra no custo do pedido, tá ok? Ainda, vamos falar agora de custos de manutenção e armazenamento. Os custos de manutenção e armazenamento se referem aos custos associados ao armazenamento do estoque. Isso inclui o aluguel do espaço de armazenamento, os custos de energia e utilidades, os salários dos funcionários responsáveis pelo gerenciamento do estoque, quaisquer outras despesas relacionadas à manutenção do estoque. São custos relacionados à manutenção do espaço de armazenamento, procedimentos como limpezas, reparos e uso do sistema de gerenciamento do estoque e a contratação de funcionários para gerenciar o estoque. Então ali deve ser considerado todos esses itens aí que a gente passou, todos esses conceitos. Também é importante levar em consideração quaisquer despesas relacionadas à segurança do estoque, né? Você vai precisar contratar uma empresa de segurança para proteger o teu estoque ali, para que não haja furtos nem roubos. Então também essa parte do custo também entra nessa parte, né? E é o caso do que a gente já falou do sistema de instalação, do sistema de segurança e de contratação de segurança. Então esse também entra no custo de manutenção e armazenamento. Esses custos com a segurança, instalação de câmeras, tudo isso aí entra nessa parte, tá bom? Tá ok? Custo de produto. Os custos do produto têm a ver com os custos associados à compra dos produtos que compõem o estoque. Assim, é preciso pensar não somente no preço pago pelos produtos, mas também em quaisquer impostos ou taxas relacionadas a essa compra. Para ficar mais claro, é o caso de impostos que incidem sobre as vendas ou sobre a importação de um produto. Além disso, podem haver taxas de corretagem ou taxas de câmbio que precisam ser levadas em consideração ao calcular o custo total do produto, Aí você vai ser levado em consideração ICMS, PIS, COFINS e outros tributos federais, municipais e estaduais. Todos esses custos vão entrar no custo do produto, tá? Pessoal, a taxa ali cambial que ele está falando, às vezes o dólar está mais baixo, está mais alto, tudo isso deve ser levado em consideração nos custos dos produtos. Custo de falta ou excesso de estoque. A gente já até falou sobre isso, né, pessoal? O ideal é gerenciar o estoque com equilíbrio, de maneira que não falte ou sobre estoque. O custo de falta de estoque ou excesso do mesmo
costuma aparecer quando a empresa tem pouco ou muito estoque. Quando você tem pouco estoque, a consequência geralmente é a perda de vendas e a insatisfação do seu cliente. E quando você tem estoque demais, a tendência é que isso resulte em desperdício e obsolescência. Uma empresa que não tiver estoque suficiente para atender a demanda dos clientes, certamente pode perder vendas e receitas. Pior ainda, seus clientes podem ficar insatisfeitos e procurar outras empresas para atender suas necessidades. A gente já estava falando disso, o vídeo falou sobre isso também, lembra? Da falta lá, falou da falta do estoque, né, no caso ali, né? Por outro lado, se uma empresa tiver estoque em excesso, ela pode ver seus itens não serem vendidos. Isso gera obsolescência como consequência. É possível que uma empresa tenha que conviver com desperdício e até perda financeira. Tem empresas que têm que conviver com isso aí, né? Mas o ideal seria que não ocorresse esse tipo de erros no estoque. Custo de depreciação ou custo de risco. O custo de depreciação ou custo de risco é o custo associado à perda de valor dos produtos em estoque ao longo do tempo, né? Aquele produto que fica muito tempo lá, fica se depreciando, se estraga, tudo isso tem que ser visto e não pode... tem que evitar que isso aconteça, né? Isso pode ser causado por diferentes fatores. Entre os principais estão a obsolescência, a deteriorização e danos. Então, esse custo de depreciação, a gente, mais uma vez trazendo aí um exemplo, quando eu trabalhava lá na Coca-Cola, existia muito pessoal lá, principalmente operadores de empilhadeira, eles derrubavam muito refrigerante lá, estragavam muito, principalmente os que é de vidro, de garrafa. Quando derrubava aquilo, quebrava tudo, né? Tanto refrigerante, como cerveja, tudo isso aí acontecia esse tipo de acidente, né? E esses custos entram no custo de depreciação, no custo de risco. Já está tudo, como diz, embutido no preço do produto lá no final, tá ok? Além disso, produtos perecíveis podem se deteriorar ao longo do tempo, resultando em perda de valor. É importante levar em consideração quaisquer danos que possam ocorrer aos produtos em estoque, como danos causados por transporte ou manuseio inadequado, lá que eu estava falando para vocês. O transporte ou manuseio inadequado lá, ocorreu aqueles erros lá que a gente falou para vocês lá. Mas o ideal é que não aconteça, né? Então, ao gerenciar esse tipo de estoque, é importante levar em consideração o custo de depreciação, o custo de risco, e tomar medidas para minimizá-los. É o caso da rotação regular do estoque para evitar obsolescência e deteriorização, bem como a implementação de medidas para evitar danos aos produtos em estoque, né? Quanto mais segurança tiver, melhor, né? Para o manuseio desse estoque e a rotação ali do estoque, conforme a gente já está falando aí, que o estoque lá, normalmente o pessoal usa aquele que a gente viu na aula passada, o PEPS lá, que os que entram primeiro os que entram por... Opa, desculpa. Os que entram primeiro saem por último, tá bom? Custo de serviço. O custo do serviço está associado ao fornecimento de serviços aos clientes relacionados ao estoque. Isso pode incluir coisas como suporte ao cliente, garantias e devoluções. É a famosa lá, esse custo de serviço aí também é a famosa logística reversa, né? Também entra nesse custo aí. A caso de uma empresa que oferece suporte ao cliente para seus produtos, por exemplo, ela certamente tem custos com a contratação de funcionários para isso, para fornecer esse suporte. Além disso, se a empresa oferece garantias ou permite devoluções de produtos, ela também arca com os custos associados ao processamento dessas garantias e devoluções. Então, todos esses custos para
fazer essas devoluções, a logística, né, o deslocamento, tudo, os funcionários, tudo entra nesse custo do serviço aí do estoque, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Hein, pessoal? Vamos aí, vamos participar da aula aí. Não? Então aí, mais um exercício de fixação para vocês aí. Dessa segunda parte aí. Primeiro, quais são os tipos de custo de estoque? Ali, conforme aquele outro, vocês não precisam colocar os 7 ali, não. Vocês podem colocar 3 tipos ali para enviar para a resposta. Já vou considerar, assinalando 3. E a 2 ali é mais fácil, eu vou marcar só o X. Ainda sobre os tipos de custo de estoque, assinale a alternativa correta. Qual que é a correta? Custo de pedido se refere ao custo associado ao armazenamento de estoque. B. Custo de produto é o custo associado à perda de valor dos produtos em estoque ao longo do tempo. A C. Custo de serviço está associado ao fornecimento de serviços aos clientes relacionados ao estoque. Vocês vão marcar ali. Então vocês anotem no caderno ali, ó, põe numa folha só aquelas outros exercícios. Esse aí, daí façam, vai ter mais um exercício depois antes da finalização da aula, vai ter mais um exercício, né? Aí vocês vão colocar todos esses exercícios juntos numa folha e entregar no final para o responsável para ele poder estar passando para nós, para poder estar lançando nota aí, tá bom? Para poder estar passando para mim, tá ok? Então, pessoal, vamos ver qual que é a resposta desse exercício aí. Só avisando mais uma vez que o material vai estar disponível para vocês lá no Class lá, tá ok? Daí se vocês quiserem, né, depois para estar vendo as respostas. Então, quais são os tipos de custo de estoque?
Custo de pedido, custo de manutenção e armazenagem, custo de produto, custo de falta ou excesso de estoque, custo de depreciação ou custo de risco e custo de serviços. A 2. Sobre os tipos de custo de estoque, assinar a alternativa correta. A que está correta é a letra C. Custo de serviços está associado ao fornecimento de serviços aos clientes relacionados ao estoque. A letra A está incorreta e a letra B também está incorreta, né? O de pedido ela não se refere aos custos associados ao armazenamento do estoque, é outro custo ali. E o custo de produto não é o custo associado à perda de valor dos produtos em estoque ao longo do tempo. Esse aí é o custo de depreciação, né? E a é custo de, ali é o certo seria o custo de manutenção e armazenagem. Bom, vamos lá dar continuidade à nossa aula aí. Aqui, ó, pessoal, um exemplo de como a gente calcula o custo do estoque, né? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Vamos exemplificar. Imagine que uma empresa tem um custo de pedido no valor de R$100 por pedido. Acrescente a isso R$200 por mês com custo de manutenção e armazenamento, um custo do produto de R$10 por unidade, um custo de falta de estoque ou excesso de R$500 por mês, um custo de depreciação ou custo de risco R$20 por mês e um custo do serviço de R$30 por mês. Somando todos esses valores, chegamos a um custo total de R$410 por mês. Né? Ali é um custo, né? Aqui de falta o excesso ele não entra porque ele é um custo que não é fixo, né? Ele é um custo variável. Ali ele só está ali como se fosse um calção, né? Acho que isso que não foi somado aí não. E daí a gente tem uma continuidade aqui no outro. Não, é só isso mesmo. Tá. Como fazer os registros do custo de estoque? Como a gente faz o registro? É importante que os registros dos custos de estoque se tornem uma prática regular por parte da empresa. O motivo é que somente assim será possível controlar esses tipos de despesas de maneira a evitar que ela saia de controle. Para tanto, o ideal é considerar tanto as necessidades quanto as preferências da empresa. Algumas delas, especialmente as de pequeno porte, podem trabalhar com ferramentas simples. Para outras que contêm a estrutura mais complexa, o indicado é recorrer a sistemas mais sofisticados. As pequenas empresas podem usar uma planilha, né, usar a própria prancheta ali, um controle, não sei, depende do tamanho de cada empresa, depende da necessidade de cada empresa. E as empresas mais grandes aí utilizam provavelmente aquele programinha que a gente trouxe lá, o ERP ou o SAP, né, é usado nas grandes empresas aí. A maioria das grandes empresas usam esse sistema. E ali você tem todo o controle desses custos de estoque ali, né? Desde que sejam alimentados todas as informações no sistema do programa, tá? Então, esse controle tem que ser rígido. Ainda, de qualquer forma, soluções que vão desde ali, ó, planilhas eletrônicas que eu falei, softwares contábeis, sistemas de gerenciamento de estoque mais avançados, são úteis para registrar e acompanhar os custos do estoque. O importante é ter como registrar essas despesas, considerando os 7 tipos lá apresentados que a gente viu lá atrás, pessoal. Além disso, fazer a atualização dos registros, que é muito importante, de maneira regular. Assim é possível ter a garantia de que eles estarão sempre precisos e em dia com a realidade da organização. Uma dica é categorizar e organizar os registros de maneira lógica. Isso será importante para simplificar a análise e as futuras tomadas de decisões. Nesse sentido, sistemas mais robustos são recomendados.
uma vez que eles podem classificar os custos de maneira automática, considerando o tipo ou período. A gente falou lá, o sistema SAP, o ERP, são muito excelentes. Tem outros sistemas bons também, como esse, que devem ser usados pelas empresas para esse controle mais robusto, tá ok? Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Nada? Nenhuma dúvida? Então agora a gente vai entrar nos custos de estoques no agronegócio. A gente vai dar uma verificada aí sobre esses custos de negócio no agronegócio, que é o carro-chefe de vocês aí, né? Que é o curso de vocês, é agronegócio. Então a gente vai estar trazendo esse custo de estoque aí, trazendo mais para o cotidiano de vocês, para a vida de vocês aí. Tá ok? É muito importante para vocês aí, que é o dia a dia de vocês aí, tá ok? Vamos lá? Custos de armazenagem no agronegócio. Para o entendimento desses custos é necessário perceber que a utilização de armazéns privados ou de terceiros são otimizadores de produção, devido aos grandes benefícios que os produtores obtêm nessa operação. As principais vantagens do uso do sistema de armazenagem são a comercialização do produto quando for oportuno, evitando as pressões do período das colheitas, redução de perdas de produção, sendo antes ou após as colheitas, economia nos fretes, devido à possibilidade de transporte fora do período de safra, entre outros motivos, né? Então aqui é um exemplo aí dos custos de armazenagem do agronegócio que a gente está trazendo para vocês. Quais os fatores devem ser levados em consideração para isso, tá ok? Então, mais um slide aí, ó. Frente a isso, para que esses proveitos possam ser desfrutados pelos agricultores, é necessário que haja uma correta estratégia de custo para os armazéns. Para tanto, Delay 2017 objetivaram em seus estudos a análise de técnicas para a conservação dos produtos e, com isso, obter as vantagens logísticas. Os resultados mostram que o armazém dos grãos é uma estratégia viável na maioria dos cenários que o agricultor possa encontrar. Segundo os autores, as relações comerciais são algumas das principais vantagens que o agricultor pode aproveitar, uma vez que a estocagem faz com que o cultivador deixe de ser tomador de preços e passe a atuar como agente negociador da sua produção. A gente já falou sobre isso, né, pessoal? O agricultor, se ele não quiser ele quiser que a safra, que o estoque aumente lá, ele guarda, ele estoca lá no armazém e não vende aquele preço, até que suba. Quando subir, daí ele pode vender a produção dele, né, a um melhor preço. É feito essa forma aí que eles usam, né? A gente já viu na aula passada lá até que conforme a soja, os grãos de café, que eles são cotados lá na Bolsa de Valores, né? A gente já viu sobre isso, né? Outro aspecto positivo é a possibilidade do comércio ser realizado durante as entre-safras, o que garante maiores preços aos produtores e menores custos com transporte, porém, onera o produtor rural com a estocagem. A gente já falou. Se o produtor tiver um bom armazém, um armazém, né? Trazendo para vocês aí, um armazém grande, ele pode fazer isso. Para fazer esse comércio entre safra, que fica melhor para os transportes, são mais baratos, né? Custos mais baixos, melhor para o agricultor, tá bom? Considerações finais sobre os custos de estoque no agronegócio. Na compreensão dos custos de armazenagem, é necessário observar que essa estratégia é destinada para garantir uma vantagem econômica
ao agricultor, uma vez que possibilita o comércio no período da entre-safra, o que é refletido no preço do frete, diminui as perdas da produção e propicia ao cultivador um papel de negociação de preços, e não apenas tomador desses, né? Não apenas tomador desses preços. Porém, com a perspectiva negativa, é indispensável que o custo de oportunidade da estocagem seja corretamente analisado, pois as oscilações esperadas podem não acontecer, gerando prejuízo ao agricultor. Então ele tem que ser levado tudo em consideração para esses custos de armazenagem ali, né, pessoal? Tudo mesmo deve ser colocado na ponta do lápis, né? Atrasos, né, nas colheitas, né? Ou às vezes tem que antecipar, no caso que o produto já está pronto para colher, está sendo colhido antes do previsto, então vai aumentar o custo de armazenagem, né? Vai ter que armazenar mais tempo. Então tudo isso deve ser levado em consideração, né? Por esses custos de armazenagem. E essas oscilações esperadas às vezes podem não acontecer, gerando prejuízo ao agricultor. Ok? Então, esse estudo encontra-se restrito ao fato de que muitas das publicações utilizadas foram construídas com cenários reduzidos, como empresas, micro-regiões e estados. Com isso, a realidade de um local pode não ser semelhante a outros, portanto, com a relação de trabalhos futuros, seria viável realizar pesquisas em regiões através dos resultados obtidos como forma de catalogar as especialidades das diversas regiões produtoras do país e, através disso, pode contribuir com o desenvolvimento do setor agrícola. Que é isso aí, pessoal? Aí é na região de vocês, né? Vocês têm que ver como que funciona o trabalho de vocês aí, para vocês levarem em consideração para esse custo da estocagem aí na região, né? Como é que é feito, como que é a colheita, né? O tanto que é colhido, o tamanho do armazém, a gente já viu sobre isso, a importância. Então, cada região muda, né? Uma região lá, por exemplo, Mato Grosso, lá onde tem as grandes colheitas a safra de soja lá, é diferente, né? Lá, poxa, né? Eles devem ter grandes armazéns lá, depende de cada região, né? Uma região precisa de um armazém maior, outra menor. Conforme a gente já viu lá até no começo aí das nossas aulas aí, o que deve ser levado em consideração para se ter um armazém ou CD, né? Então, isso também entra para essas considerações aí, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, mais um exercício de fixação aí para vocês, né? Daí a gente vai estar passando mais um vídeo aí sobre o custo de estoque na fazenda, bem legal aí o vídeo que a gente vai estar passando. Então, quem quiser aí, por favor, ó, esse faz parte daqueles 3 exercícios, mais um exercício de fixação lá, para vocês fazer, junto com aqueles outros 2 lá. No total vai dar 6 questões, para vocês entregarem aí no final, para o responsável estar passando para nós, para o professor aqui, para a gente poder estar lançando a nota de participação de vocês aí, tá bom? Primeira questão desse exercício de fixação. Como fazer os registros de custo de estoque? A gente viu lá, né? Como fazer os registros de custo de estoque lá no slide lá anterior. E ainda a questão número 2 ali. Sobre os custos de estoque no agronegócio. Assinale a alternativa incorreta. Dessa vez a gente vai assinar a alternativa incorreta. São 2 questões ali. A. É necessário observar que essa estratégia não é destinada para garantir uma vantagem econômica. Ou a letra B. Os resultados mostram que o armazém dos grãos é uma estratégia viável na maioria dos cenários que o agricultor possa encontrar. Então, sobre os custos de estoque no agronegócio, vocês vão assinalar a alternativa incorreta. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês copiar aí, a gente já volta com as respostas.
Então aí, pessoal, ó, a resposta das questões aí. Como fazer os registros de custo de estoque? O importante é ter como registrar essas despesas, considerando os 7 tipos apresentados, que a gente viu lá atrás, fazer a atualização do registro de maneira regular. Assim, os mesmos estarão sempre precisos e em dia com a realidade da organização. Questão 2. Sobre os custos de estoque do agronegócio, assinale a alternativa incorreta. A incorreta é a A, né, pessoal? Tá bem na cara ali, né? É necessário observar que essa estratégia não é destinada para garantir uma vantagem econômica. Ao contrário, ela é uma estratégia que é destinada para garantir uma vantagem econômica. Então, ela está incorreta. Enquanto a B está correta ali, os resultados mostram que o armazenamento dos grãos é uma estratégia viável na maioria dos cenários que o agricultor possa encontrar. Então, a incorreta é a A. Tá ok? Beleza? Eu vou passar o vídeo e depois eu volto com a resposta da questão lá para vocês poderem ver. Tá ok? Oi, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. Hoje no nosso vídeo eu queria falar sobre algo muito importante, algo fundamental para a gente acompanhar na fazenda, que influencia muito nos custos e consequentemente no resultado econômico da fazenda, que são os custos de estoques. Bom, primeiro ponto para a gente entender sobre estoques, né? Quando a gente fala de estoques, o mais comum que a gente pense é nos estoques dos insumos. Então, se você compra insumo, você vai ter lá seu estoque de fertilizante, estoque de sementes, estoque de medicamentos para a fazenda de pecuária, o estoque de ração. Enfim, esse é apenas um dos tipos de estoque. A gente tem 3 tipos de estoque no total. O primeiro é justamente esse, o estoque de insumos, o estoque de matéria-prima que vai ser utilizada na produção. O segundo tipo de estoque que a gente considera é o estoque que está em processo produtivo. Então é a lavoura que está a campo, é o gado que está no pasto, engordando para o processo de abate. Esse estoque é o estoque em produção. E o terceiro tipo, e o último tipo de estoques, é o estoque já produzido, aquele estoque que já está com a produção finalizada. Então seria a produção que foi colhida e está no armazém esperando para ser vendida, é o gado que está a pasto, já foi terminado, já pode ir para o frigorífico, é o leite que está lá no tanque do leite. Então, a produção que já foi produzida, já foi colhida, já está finalizada. São esses os 3 tipos de estoques que a gente tem. E quando a gente fala de estoques aqui do ponto de vista gerencial, do ponto de vista da gestão, a não ser que a gente especifique qual estoque nós estamos tratando, nós estamos pensando aqui nesses 3 tipos em conjunto. Então, quando eu falar de estoques para vocês, a não ser que eu especifique o estoque em questão, eu estou aqui tratando, estou pensando nos 3 tipos de estoque em conjunto. E agora, quando a gente fala, né, sobre custos com estoque, o mais comum também é a gente associar o custo de estoque como sendo o desembolso que a gente paga pelo produto, pelo estoque de insumos da fazenda. Então, vamos supor uma propriedade que gastou com fertilizante, é comum que a gente associe o custo de estoque o quanto esse fertilizante custou para a fazenda, ou quanto essa semente custou, quantos defensivos, os medicamentos, as rações custaram para a fazenda. Esse custo de estoque é um custo, a gente tem que considerar sim, mas ele é uma despesa, né? Uma despesa operacional, um custo operacional. Aqui, principalmente no tema que a gente está tratando neste momento, quando a gente pensa em custos de estoques, a gente tem que levar em conta 2 outros tipos de custos que estão relacionados aos 3 tipos de estoques que a gente começou falando nesse vídeo. E esses 2 tipos de custos, eles são 2 tipos que a gente tem que procurar um equilíbrio entre eles. A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente, mas quando você aumenta muito um custo que nós vamos tratar, o outro tipo, o segundo tipo desse custo de estoque vai cair e consequentemente ao contrário também. O primeiro tipo de custo que a gente fala quando pensa em estoques é simplesmente o tão falado custo de oportunidade do dinheiro que foi investido nesse estoque. Então pense você comprou insumos
para a sua fazenda, comprou seja lá qual for o insumo, seja fertilizantes, defensivos, ração, medicamentos. Então você investiu um dinheiro em estoques, nos insumos, por exemplo. Esse custo de oportunidade, ele tem que ser enxergado como um custo comparativo, porque se você não tivesse destinado o seu capital para comprar esses estoques, aonde esse capital ia estar? Ele ia estar rendendo alguma coisa para você? Se ele estivesse rendendo alguma coisa para você, esse seria o seu custo de oportunidade por deixar esse capital, tirar ele desse rendimento para colocar ele em estoques. Então, imagine você, por exemplo, você comprar uma quantidade muito grande de fertilizantes para a sua fazenda de agricultura. Então, você compraria fertilizantes para sustentar 3 safras consecutivas. Então, vamos supor que você comprou fertilizante para 3 safras seguintes. Isso está colocando um capital muito grande em estoques. Então você tem um custo de oportunidade por esse capital que foi alocado. Outro exemplo que a gente pode dar é você estar na pecuária de corte e aí você está com seu rebanho, pode ser a pasto, pode ser no confinamento, talvez no confinamento isso seja até mais visível. Então você deixar esses animais mais tempo na sua fazenda, uma medida que eles já estejam prontos para o abate. Então você pode estar esperando uma melhora de preços, por exemplo, da arroba do boi, para poder destinar esses animais para o abate. Então você deixa esses animais na fazenda, você mantém esse estoque e você tem um custo de oportunidade em cima desse estoque que você está mantendo lá na propriedade. Esse custo de oportunidade de estoques, a gente chama esse custo, a gente nomeia esse custo como custo de carregamento do estoque. Então é o custo por você manter esse estoque na sua empresa rural. E o segundo tipo de custo de estoque que a gente tem que considerar é o custo de falta. Ao contrário do custo de oportunidade, o custo de carregamento, que é fácil mensurar, é fácil a gente medir esse custo de oportunidade, o custo de carregamento, o custo de falta a gente não tem como mensurar isso de uma maneira muito precisa, né? Porque na verdade esse custo de falta só vai ser gerado, vamos chamar assim, se realmente houver uma falta de estoque e aí você concretizar algum custo em relação a isso. Por exemplo, vamos supor que você está numa fazenda de pecuária de leite e uma vaca sua fica doente, você não tem um remédio para socorrer essa vaca de imediato. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma picada de cobra e você não tem um remédio, um antídoto para logo em seguida já fazer a aplicação e tentar salvar o animal. E esse animal, essa vaca, morre. Essa morte, ela representa um custo. Porque se você tinha essa vaca no seu plantel e essa vaca sai do seu plantel, conforme qualquer outro animal também, isso representa uma perda para a fazenda. Então a gente entende isso como um custo. E esse custo se deu por uma falta de estoque. Você não tinha em estoque um remédio para salvar essa vaca e dessa forma esse custo de falta do estoque pode ser computado pelo valor da vaca, por exemplo. Então, se a vaca fosse R$6.000, o custo de falta desse medicamento, desse remédio que não tinha na fazenda para salvar a vaca, seria de R$6.000. Então, esse custo de falta ele é mais difícil de ser mensurado, ele é mais difícil de ser contabilizado para a gente. Geralmente, espera que ocorra algum problema devido à falta de estoque para que a gente considere esse custo de falta. E o que acontece é, conforme nós falamos anteriormente, a gente tem que ficar tentando ter um jogo aqui de equilíbrio entre esses dois custos. A gente não vai conseguir eliminar esses dois custos de toda maneira. Na verdade, não é interessante que a gente elimine esses dois custos. O que deve acontecer é um equilíbrio. Então, se eu quero reduzir o custo de falta, eu preciso o quê? Preciso comprar estoque, eu preciso ter estoque na fazenda. Mas uma vez então que eu vou tentar reduzir o custo de falta, eu vou alocar capital para comprar estoque. Por exemplo, eu vou comprar uma vasta gama de remédios para não perder mais as vacas. E aí eu aumento um pouco o meu custo de carregamento dos estoques, que é o custo de oportunidade pelo capital que está lá investido. Aí então eu penso assim, não, então eu não quero ter este custo de carregamento, eu vou tentar reduzir esse custo de carregamento dos estoques, então eu vou comprar o mínimo de estoque possível, não vou tentar fazer estoque quase de nada aqui na propriedade.
E aí pode acontecer um caso desse que a gente deu de exemplo, uma vaca precisar de algum remédio e não ter na fazenda e, consequentemente, o custo de falta pode ficar muito elevado. Então a gente tem esse jogo, a gente tem que fazer esse balanceamento desses dois custos para tentar achar o menor custo para a fazenda com relação aos estoques. E para pensar nisso, a gente tem que pensar no que seria a melhor quantidade, o melhor nível de estoque ideal para a fazenda. Não existe uma resposta pronta com relação a isso, a gente deve avaliar cada fazenda como um caso específico. Então, questões como acesso aos fornecedores, quando a gente está pensando aqui nos insumos, deve ser levado em conta. Então, se a fazenda está muito distante dos fornecedores, talvez ela tenha que ter um custo de carregamento mais alto, que ela precisa comprar mais insumos para que tenha insumo disponível, porque numa eventualidade, se ela precisar de algum insumo, não tenha que percorrer uma distância muito grande, não tem que ficar algo inviável para se comprar. E outros pontos também, né? A questões do preço que a gente estiver falando desse estoque. Vamos supor que você está com o seu gado terminado lá na fazenda já, e aí você está naquela de esperar por um preço melhor, por exemplo, só que aí você tem os custos de manter esse animal na fazenda. Então, consequentemente, tem que fazer esse balanceamento para saber qual que é o melhor nível de estoque. A gente não tem uma resposta pronta para isso, deve se avaliar caso a caso. Bom, esse foi o Gestão no Campo dessa semana. Eu peço para você que nos envie seu e-mail com feedback, uma avaliação e sugestão de próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Pessoal, esse então foi o vídeo aí dessa parte aí dos custos, né? Já trazendo mais para a vida de vocês aí, né? O cotidiano de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei aí desse vídeo, foi bem legal. Então, pessoal, eu vou falar com vocês aqui agora. É o seguinte, eu falei com o professor Jailton a respeito lá do trabalho que vocês estão fazendo, lá daquele trabalho, e ele falou que vai trabalhar com vocês cada aula para vocês fazerem um slide, né? Eu estava falando com ele ali. Então, quando vocês for fazer o slide vou fazer acho que é 7 slides, parece que ele falou que está trabalhando com vocês. Quando vocês fizerem esses 7 slides, o último slide será sobre a logística que vocês vão usar. Daí vocês vão fazer na minha aula, né? Esse slide. E daí no dia da apresentação, vocês vão apresentar na aula dele. E a parte de logística vocês tragam para mim daí no dia, né? Qual slide que vocês usaram da logística. E a gente vai estar lançando a nota juntamente aí, que é como se fosse um projeto integrado, um trabalho integrado entre as duas disciplinas aí, gestão do agro e logística e gerenciamento do estoque. Tá ok? Ok? Ficaram com alguma dúvida da aula de hoje, pessoal? Querem perguntar alguma coisa antes da gente finalizar a aula aí? Então, só lembrando que eu vou deixar o exercício de fixação dessa aula, vou postar agora ali lá no Classroom, para vocês fazerem. Façam, né? Vale nota, vale pontinhos lá. Quem está fazendo, eu agradeço. Quem não fez ainda, por favor, faça. Todos os exercícios estão dispostos ainda para fazer desde o começo desse semestre. Ainda estão lá os exercícios para vocês fazerem. Então, por favor, quem não fez, faça. Né? Vale o pontinho, a gente lança o pontinho, ajuda na média final de vocês e ainda vocês aprendem e absorvem o conteúdo, que são os exercícios lá que a gente fez desde da aula 8, né, que foi a primeira aula desse trimestre, até essa aula 12 aí, tá ok? Então, né, desejo a todos vocês aí uma ótima sexta-feira. Que Deus abençoe vocês aí essa sexta-feira, final de semana. E até a próxima aula, pessoal. Se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.